Existe uma sensação que você carrega, mesmo quando tenta ignorá-la. Uma percepção de que algo fundamental está mudando na essência do mundo ao seu redor. Talvez você sinta isso ao acordar, quando percebe que os dias parecem escorrer entre seus dedos com velocidade estranha. Ou quando olha nos olhos das pessoas e reconhece que muitas delas parecem estar vivendo em dimensões completamente distintas da sua. Essa inquietação não é coincidência. É o despertar de uma consciência que começa a compreender uma verdade profunda. A realidade, como conhecemos, está se fragmentando em múltiplas versões de si mesma. Bashar revela algo que pode soar impossível aos ouvidos condicionados. A humanidade não caminha mais junta. Cada ser está escolhendo, através de sua vibração interna, qual versão da Terra irá habitar nos próximos ciclos. Você já percebeu como certas amizades simplesmente se desfizeram sem conflito aparente? Como projetos que antes faziam sentido agora parecem vazios de propósito? Como lugares que você frequentava perderam completamente sua energia? Não é abandono, é realinhamento vibracional. A nova Terra não é um território geográfico esperando para ser descoberto. É uma frequência de existência, uma forma de perceber e criar a realidade que já pulsa paralelamente à versão antiga. E milhões de almas estão, neste exato momento, atravessando a ponte invisível entre esses dois mundos. Mas existe um detalhe crucial que poucos compreendem. Essa travessia não será feita por todos. Bilhões de consciências permanecerão nas frequências antigas, não por castigo divino ou inadequação espiritual, mas simplesmente porque suas vibrações ainda ressoam com aquela densidade. A pergunta que ecoa neste momento é: em qual lado dessa divisão você está se posicionando? A separação das realidades não acontecerá com estrondo ou anúncios dramáticos. Não haverá portais brilhantes se abrindo no céu, nem eventos cataclísmicos marcando a transição. A divisão está ocorrendo agora, neste instante, de forma sutil e contínua. Bashar explica que você já muda de realidade trilhões de vezes a cada momento. Sua consciência salta entre versões infinitas do universo com tamanha fluidez que sua mente linear interpreta como continuidade. Você acredita estar no mesmo mundo de ontem, mas na verdade já atravessou incontáveis variações dele. A grande diferença é que agora essas variações estão se distanciando em frequência. Imagine duas estradas que começam lado a lado, mas aos poucos se afastam, até que uma não pode mais enxergar a outra. Os viajantes de cada estrada continuam existindo, apenas em realidades que não se cruzam mais. Pense em como você percebe o mundo hoje comparado a 5 anos atrás. Não são apenas suas ideias que mudaram, é a própria textura da realidade ao seu redor que se transformou. Pessoas que eram centrais na sua vida agora parecem estranhas distantes. Assuntos que te consumiam perderam completamente a relevância. Isso não é apenas evolução pessoal, é migração dimensional. Sua vibração funciona como um sintonizador de rádio. Cada pensamento que você escolhe alimentar, cada emoção que você decide sustentar, cada crença que você mantém ativa, está literalmente definindo em qual estação você permanece sintonizado. E as estações estão se separando. Aqueles que vibram predominantemente em ansiedade, revolta, vitimização e escassez estão ancorando-se em versões da Terra onde esses elementos são a estrutura dominante. Eles verão colapso, caos e fragmentação, não porque isso seja a realidade, mas porque é a realidade correspondente à sua frequência interna. Enquanto isso, aqueles que cultivam presença, gratidão, confiança e criatividade consciente estão se alinhando com versões da Terra, onde a harmonia, a sincronia e a colaboração são naturais. Eles verão nascimento, renovação e possibilidades, porque sua vibração cria acesso a essas linhas de realidade. E aqui está o ponto crucial que poucos entendem. Ambos os grupos estarão absolutamente certos sobre o que veem, porque cada um estará vivendo em um mundo real, apenas em frequências diferentes. A questão que surge naturalmente é: por que bilhões de almas não acompanharão essa transição para as frequências elevadas? A resposta não está em julgamento moral ou valor espiritual.
está na escolha vibracional que cada consciência faz, muitas vezes de forma inconsciente. Bashar ensina que toda alma está em sua jornada perfeita. Não existe atraso, não existe falha. Existem apenas diferentes velocidades de expansão, diferentes caminhos de aprendizado. Muitas consciências ainda precisam explorar profundamente a experiência da separação. Elas precisam vivenciar até o limite o que significa acreditar que estão sozinhas, desconectadas, competindo por recursos escassos. Esse aprendizado é válido e necessário para certas almas. Outras ainda carregam camadas densas de culpa, vergonha e autorrecriminação que funcionam como âncoras vibracionais. Essas emoções não são pecados, são apenas frequências baixas que naturalmente atraem realidades correspondentes. Pense em alguém que passa o dia inteiro consumindo notícias sobre crises, conspirações e colapsos, que alimenta diálogos internos de medo, desconfiança e impotência, que acredita profundamente que o mundo é um lugar perigoso e escasso. Essa pessoa está literalmente esculpindo sua realidade futura através dessa vibração constante. Ela não está errada. Ela está apenas escolhendo uma experiência específica. O universo é infinitamente amoroso em sua neutralidade. Ele não pune ninguém por suas escolhas vibracionais. Ele simplesmente oferece a cada consciência a experiência exata que corresponde à sua frequência dominante. É como água encontrando seu nível. Não há esforço, não há julgamento, apenas ressonância natural. Bilhões permanecerão nas frequências antigas, porque ainda não despertaram para a compreensão de que são criadores conscientes de suas realidades. Eles ainda operam no modo reativo, acreditando que o mundo acontece para eles, não através deles. E está tudo bem. Essa é a jornada deles neste momento. Mas você que está aqui agora, absorvendo essas palavras, já deu sinais claros de que sua frequência está mudando. Algo em você reconhece que há mais, que você não é vítima das circunstâncias, mas arquiteto de experiências. A nova Terra não é um prêmio para os melhores. É simplesmente uma frequência disponível para aqueles que escolhem vibrar nela. E essa escolha acontece a cada respiração, a cada pensamento, a cada reação emocional que você tem diante da vida. Comente agora: eu escolho conscientemente minha frequência. Essa frase não é mágica supersticiosa. É um decreto de intenção que começa a reprogramar seus padrões automáticos de vibração. Uma das maiores ilusões que mantém a humanidade presa às frequências antigas é a crença de que o mundo é sólido, fixo e objetivo. Bashar revela uma verdade que a física quântica já confirmou. Não existe realidade objetiva independente do observador. O ato de observar é o ato de criar. Sua consciência não apenas percebe o mundo, ela literalmente o molda a cada instante. O que você chama de matéria é, na verdade, energia vibrando em frequências específicas, e essas frequências respondem diretamente ao campo de consciência que as observa. Pense na água. Dependendo de sua temperatura vibracional, ela pode ser gelo, líquido ou vapor. 3 estados completamente diferentes da mesma substância, apenas em frequências distintas. A realidade funciona exatamente assim. Quando você vibra em medo crônico, você literalmente solidifica ao seu redor uma versão da realidade densa, pesada, restritiva. Quando você vibra em expansão e confiança, você fluidifica a realidade, permitindo que ela flua em formas mais leves e sincronizadas. O mundo que você vê não é o mundo que todos veem. Cada pessoa habita uma bolha perceptiva única, criada pela soma total de suas crenças, emoções e padrões de pensamento. É por isso que 2 pessoas podem estar no mesmo lugar físico e ter experiências radicalmente opostas. Uma vê hostilidade e perigo, outra vê oportunidade e beleza. Não estão mentindo ou exagerando, estão literalmente em versões diferentes da realidade, mesmo ocupando o mesmo espaço aparente. A separação das realidades que está acontecendo agora é apenas uma intensificação desse processo natural. As bolhas perceptivas estão se distanciando tanto em frequência que logo não haverá mais sobreposição entre elas.
Você deixará de encontrar certas pessoas, não porque se mudaram fisicamente, mas porque suas frequências não se cruzam mais. Você deixará de ver certas notícias não porque pararam de acontecer, mas porque sua vibração não ressoa mais com aquela linha de eventos. E o mais fascinante, você não sentirá perda. Quando algo ou alguém desaparece da sua realidade por desalinhamento vibracional, há uma sensação natural de completude, como se aquilo simplesmente tivesse cumprido seu propósito no seu caminho. Bashar diz: você não perde ninguém na ascensão. Você apenas para de vibrar na mesma realidade que eles. Isso pode parecer frio, mas é libertador. Significa que você não precisa carregar culpa por se afastar de situações, lugares ou pessoas que já não ressoam com quem você está se tornando. O universo está constantemente reorganizando os encontros e desencontros baseado em frequência. Quando você muda sua vibração, sua realidade inteira se reorganiza para refletir isso. E é exatamente isso que está acontecendo em escala planetária agora. Milhões estão elevando suas frequências, enquanto bilhões ainda permanecem em padrões densos. O resultado inevitável é a separação gradual dessas experiências em realidades distintas. Existe um mistério profundo no centro da experiência humana. Por que esquecemos quem realmente somos ao nascer? Bashar explica que o esquecimento é a característica mais engenhosa deste jogo, chamado vida na Terra. Você é consciência infinita, eterna, criadora. Mas ao entrar nesta dimensão, aceita temporariamente esquecer essa verdade. E por quê? Porque lembrar algo que você nunca esqueceu não tem valor transformador. É apenas continuar sendo o que sempre foi. Mas esquecer completamente sua natureza divina e então, através da experiência, através do contraste, através até do sofrimento, redescobrir essa verdade, isso é alquimia. Isso é evolução consciente. Imagine assistir a um filme sabendo exatamente cada cena, cada diálogo, cada reviravolta. A experiência perde sua magia. Mas quando você se entrega à história, se permite acreditar temporariamente que aquilo é real, então cada surpresa ganha significado, cada desafio ganha peso, cada resolução gera emoção genuína. A vida humana é exatamente isso, um filme imersivo onde você concordou em esquecer que está apenas assistindo, para poder vivenciar plenamente cada momento. E todo o sofrimento, toda a dor, toda a confusão que você experimentou não foi punição. Foi o roteiro que sua própria alma escreveu para criar as condições perfeitas para o despertar. Cada momento de desespero foi um chamado disfarçado. Cada situação de impotência foi um convite para lembrar seu verdadeiro poder. Cada sensação de separação foi o ponto de contraste necessário para valorizar a reconexão. O sofrimento não é o caminho, é apenas o que acontece quando você resiste à lembrança. Quando insiste em acreditar na ilusão, mesmo depois que sua alma já está te cutucando para acordar. Bashar ensina: a dor é apenas o alarme que dispara quando você se afasta demais da sua frequência natural de amor e criação. E agora, neste momento da história humana, milhões de alarmes estão disparando simultaneamente. A humanidade está vivendo um pico de intensidade justamente para forçar o despertar coletivo. As crises que você vê ao redor não são o fim. São o clímax do filme, o momento em que tudo parece perdido justo antes da grande virada. É a pressão que precede a transformação. E dentro dessa pressão, cada alma está sendo chamada a fazer uma escolha: continuar dormindo ou começar a despertar. Aqueles que escolhem despertar começam a lembrar que são consciência em forma temporária, lembrar que o mundo é reflexo, não causa, lembrar que eles próprios são os criadores de suas experiências. Essa lembrança não vem como um raio de luz súbito. Vem como uma série de pequenos insights, sincronicidades, momentos de clareza que vão se acumulando até que um dia você percebe: eu nunca fui a pessoa limitada que acreditei ser. E quando essa lembrança se solidifica, sua frequência muda permanentemente. Você não consegue mais vibrar nas densidades antigas, mesmo que tente. É como tentar caber em roupas de criança depois de adulto. Simplesmente não encaixa mais.
E é nesse ponto que você começa a deslizar naturalmente para as frequências da nova Terra. Então, o que exatamente é essa nova Terra que tanto se fala? Não é um planeta diferente esperando em algum canto do universo. Não é uma dimensão acessível apenas após a morte. A nova Terra é uma faixa de frequência que existe agora, neste exato momento, ocupando o mesmo espaço que a velha Terra, mas vibrando em um nível completamente distinto. Pense em estações de rádio. Todas existem simultaneamente no ar ao seu redor. Você não consegue ouvi-las todas ao mesmo tempo, porque seu rádio só pode sintonizar uma frequência por vez. Mas todas estão ali, coexistindo sem conflito. As múltiplas versões da Terra funcionam da mesma forma. Bashar explica que a nova Terra vibra acima de 200 mil ciclos por segundo. Nessa frequência, a consciência opera em modos completamente diferentes. O tempo deixa de ser linear e se torna maleável. A manifestação deixa de exigir esforço prolongado e se torna quase instantânea. A sincronicidade substitui a coincidência como lei natural. Nessa realidade, você não precisa lutar para sobreviver. A abundância flui naturalmente porque você entende que é um ser criador conectado à fonte infinita. Você não precisa competir com outros, porque reconhece que não há separação real. Todos são expressões da mesma consciência. As relações não são mais baseadas em carência, mas em celebração. Você não busca alguém para completá-lo, mas para cocriar experiências expansivas. O trabalho não é mais sacrifício em troca de dinheiro, mas expressão natural dos seus dons em contribuição ao todo. A saúde não é mais lutada e conquistada através de medicamentos e esforço, mas mantida naturalmente pela coerência entre sua mente, emoção e corpo. Quando você vive alinhado com sua essência, a doença simplesmente não encontra ressonância. Pode parecer utópico demais para ser real, mas Bashar garante: essa frequência já existe e já está sendo habitada por aqueles que se alinharam a ela. Você não verá essas pessoas em protestos ou debates acalorados sobre os problemas do mundo. Elas simplesmente se retiraram silenciosamente das frequências do caos e começaram a viver em outra dimensão de existência. Elas ainda podem ocupar o mesmo espaço físico que você, mas vivem em uma bolha de realidade tão diferente que podem passar por você na rua e vocês estarão experienciando mundos completamente opostos. E quanto mais pessoas elevam suas frequências, mais densa fica essa nova realidade. Ela está ganhando massa crítica, está se tornando uma estrutura vibracional sólida o suficiente para ser percebida até por aqueles que ainda estão em transição. Você provavelmente já sentiu isso em momentos específicos, aquela sensação de estar em um lugar onde tudo simplesmente flui, onde as pessoas são gentis sem esforço, onde as coisas acontecem no tempo perfeito, onde você se sente em paz profunda, mesmo sem motivo aparente. Esses são vislumbres da nova Terra. São momentos em que sua frequência se elevou temporariamente o suficiente para tocar aquela realidade. E a boa notícia é: você pode tornar isso permanente. Não é questão de merecer. Não é questão de acumular conhecimento espiritual. É simplesmente questão de sustentar a frequência. E a frequência se sustenta através de escolhas conscientes, momento após momento. Comente: eu me alinho à frequência da nova Terra. Dizer isso não é criar a realidade. É declarar sua intenção de sintonizar nela. E a intenção clara é o primeiro passo da manifestação. Posso continuar com o bloco 7? Sim. 10:44. Bloco 7. A transição silenciosa. 17:30, 21, 0. A separação das realidades não acontecerá com anúncios dramáticos ou eventos que todos testemunharão juntos. Será um afastamento gradual, quase imperceptível no dia a dia. Você começará a notar pequenas mudanças. Conversas que antes fluíam naturalmente com certas pessoas, agora parecem travadas, forçadas. Lugares que você frequentava perdem completamente o apelo. Notícias que antes te afetavam profundamente agora parecem estar acontecendo em outro mundo. Porque literalmente estão. Amigos vão desaparecer da sua vida sem grandes conflitos ou despedidas dramáticas. Simplesmente,
haverá um distanciamento natural, como se um campo invisível estivesse gentilmente afastando vocês. Você pensará neles ocasionalmente, mas a energia de conexão não estará mais lá. Bashar descreve isso como desaparecimento vibracional. Não é morte, não é desaparecimento físico. É simplesmente que vocês não compartilham mais a mesma linha de realidade. Imagine duas pessoas caminhando juntas em uma estrada que, lentamente, se divide em duas. No início, elas ainda conseguem se ver e conversar através da distância crescente. Mas, eventualmente, a separação se torna tão grande que cada uma segue seu caminho sem nem perceber quando exatamente a outra desapareceu de vista. Essa é a transição que está acontecendo agora. Para aqueles que permanecem nas frequências antigas, o mundo parecerá cada vez mais caótico. Eles verão colapso econômico, guerras, pandemias, desastres naturais. E para eles, isso será absolutamente real, porque é a realidade que sua vibração de medo está criando e atraindo. Para aqueles que elevam suas frequências, o mesmo período será de florescimento. Eles verão novas possibilidades surgindo, conexões significativas se formando, recursos aparecendo sincronisticamente. E isso também será absolutamente real, porque é a realidade que sua vibração de confiança está criando e atraindo. Ambos os grupos lerão notícias completamente diferentes, verão dados completamente diferentes, terão experiências completamente diferentes, e ambos terão certeza de que sua versão é a verdade. Mas não há uma única verdade objetiva. Há apenas espelhos vibracionais infinitos, cada um refletindo de volta a frequência que o observa. E quanto mais as frequências se distanciam, menos sobreposição existe entre essas realidades. Chega um ponto em que as pessoas literalmente não conseguem mais se ver, se ouvir ou se afetar. Você pode estar sentado em um café com alguém que ainda vibra nas frequências antigas, e embora seus corpos estejam no mesmo espaço, vocês estarão experienciando cafés completamente diferentes. A conversa não fluirá. Você sentirá como se estivesse falando com alguém atrás de um vidro grosso. E, eventualmente, você simplesmente parará de se encontrar com essa pessoa. Não haverá discussão, não haverá mágoa. Apenas um afastamento natural que ambos sentirão, mas talvez não compreendam completamente. Isso não é frieza, é mecânica universal. É a lei da ressonância em ação. Bashar ensina que você não pode salvar ninguém de sua própria frequência. Cada alma está em sua jornada perfeita, aprendendo exatamente o que precisa aprender no ritmo que escolheu. Sua responsabilidade não é arrastar outros para sua frequência. É simplesmente manter sua própria vibração estável e permitir que aqueles que ressoam com você se aproximem naturalmente, enquanto aqueles que não ressoam se afastem com a mesma naturalidade. Forçar alguém a despertar é impossível e contraproducente. O despertar só acontece quando a alma está pronta. Você pode plantar sementes, pode ser exemplo vivo, mas não pode forçar a germinação. E bilhões simplesmente não estão prontos ainda. Xi está perfeitamente bem. Há um instrumento poderoso que a maioria das pessoas interpreta completamente errado: o medo. A velha consciência ensinou que o medo é um sinal de perigo real, algo a ser evitado ou combatido. Mas Bashar revela uma verdade transformadora. O medo não é seu inimigo, é sua bússola mais precisa. O medo aponta exatamente para onde você ainda acredita ser limitado. Ele marca com precisão cirúrgica os pontos onde você ainda não se reconhece como consciência criadora ilimitada. Toda vez que o medo surge, ele está te dizendo: aqui, bem aqui, você ainda acredita na ilusão de separação. Aqui, você ainda acha que algo externo tem poder sobre você. Na nova Terra, o medo não desaparece, ele se transforma. Ele deixa de ser um alarme paralisante e se torna um indicador útil, como um painel de instrumentos mostrando onde sua energia está desalinhada. Pense no medo como um detector de crenças falsas. Quando ele aparece, ao invés de fugir ou lutar contra ele, você simplesmente observa e pergunta: que crença sobre mim mesmo este medo está revelando?
Medo de perder dinheiro revela a crença de que você é limitado, de que a abundância é escassa, de que sua segurança depende de fatores externos. Medo de rejeição revela a crença de que você precisa de aprovação externa para ter valor, de que o amor é condicional. Medo da morte revela a crença de que você é apenas este corpo, de que sua existência é temporária e frágil. Bashar ensina: quando você atravessa o medo com consciência, ele se dissolve instantaneamente, porque você percebe que era apenas uma sombra projetada por uma crença falsa. E aqui está o segredo que mantém bilhões presos nas frequências antigas. Eles alimentam o medo em vez de observá-lo. Eles assistem notícias desenhadas para gerar medo, participam de conversas que amplificam o medo, criam narrativas mentais que justificam o medo. E então se perguntam por que suas vidas parecem tão pesadas, tão limitadas, tão sem saída. O medo se torna um ciclo vicioso. Quanto mais você o alimenta, mais razões para ter medo sua realidade espelha de volta para você. Porque lembre-se, a realidade é um espelho. Ela não mostra o que é verdadeiro. Ela mostra o que você vibra. Aqueles que estão transitando para a nova terra aprenderam a fazer algo radical: sentir o medo completamente sem acreditar nele. Eles permitem que a sensação passe pelo corpo, reconhecem a emoção, mas não constroem histórias ao redor dela. Não tomam decisões baseadas nela. Não a tratam como profecia. Eles entendem que o medo é apenas energia em movimento, uma vibração temporária passando pelo sistema. E quando você permite que passe sem resistência, ela se dissolve naturalmente. O que resta é clareza. E na clareza, você pode ver qual é realmente o próximo passo alinhado, ao invés de reagir freneticamente às sombras. Comente: eu atravesso o medo e escolho a clareza. Essa não é uma afirmação de coragem forçada. É um reconhecimento de que você é maior que qualquer emoção temporária. É lembrar que você é a consciência observando o medo, não o medo em si. E quando você consolida essa compreensão, o medo perde completamente seu poder de controlar suas escolhas. Ele ainda pode surgir, afinal você ainda tem um sistema nervoso humano, mas não te governa mais. Existe uma tecnologia que você carrega dentro de si, mais poderosa que qualquer computador, mais precisa que qualquer satélite: sua própria vibração. Bashar explica que tudo no universo é vibração, literalmente tudo. Seus pensamentos são vibrações, suas emoções são vibrações, seu corpo é vibração solidificada. E a realidade que você experimenta é o resultado direto da frequência vibracional que você emite. Isso não é misticismo vago, é física aplicada. Cada pensamento que você pensa emite uma onda de frequência. Cada emoção que você sente amplifica essa frequência. E o campo quântico ao seu redor responde organizando partículas e probabilidades em formas que correspondem exatamente a essa emissão. Você é literalmente uma antena transmitindo e recebendo frequências constantemente. E o universo é um sistema de correspondência perfeito, que sempre te devolve uma realidade compatível com o que você está transmitindo. A maioria das pessoas opera essa tecnologia de forma completamente inconsciente. Elas transmitem medo, raiva, ressentimento, escassez, e depois se perguntam por que suas vidas refletem exatamente isso de volta. Mas quando você desperta para essa mecânica, quando entende que você é o operador consciente dessa tecnologia vibracional, tudo muda. Você percebe que cada momento é uma escolha de frequência. Cada pensamento que você nutre é um ajuste fino no dial. Cada emoção que você sustenta é uma amplificação de sinal. E a nova Terra? É simplesmente a faixa de frequência que você acessa quando aprende a operar conscientemente essa tecnologia interna. Bashar ensina um princípio fundamental: siga sua mais alta excitação. Esse é o código de acesso direto ao seu eu superior. Aquilo que genuinamente te inspira, te energiza, te faz sentir vivo, mesmo que não faça sentido lógico.
é sempre o sinal mais claro do seu caminho alinhado. É o GPS interno, mostrando a direção da menor resistência e maior expansão. Mas a maioria ignora esse GPS. Eles escolhem baseados em medo, obrigação, aprovação social, segurança aparente. E então se perguntam, por que a vida parece uma luta constante? Quando você segue sua excitação, você automaticamente se alinha com as sincronicidades. O universo começa a conspirar a seu favor de formas que a mente lógica nunca poderia planejar. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, recursos surgem, oportunidades se manifestam. Não porque você está com sorte, mas porque você está em ressonância vibracional com essas possibilidades. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que os desafios que aparecerem serão sempre os que você está pronto para atravessar, e cada um te levará exatamente onde você precisa estar. A velha consciência diz, trabalhe duro, sacrifique-se, force, controle tudo. A nova consciência diz, alinhe-se, confie, permita, flua. E quando você muda dessa primeira para a segunda, sua experiência de vida se transforma radicalmente. O que antes era luta se torna dança. O que antes era escassez se torna abundância natural. O que antes era solidão se torna conexão significativa. Mas aqui está o detalhe crucial. Você não pode fingir essa mudança. Você não pode simplesmente repetir afirmações positivas enquanto internamente vibra em dúvida e medo. O universo responde ao que você realmente emite, não ao que você diz que emite. É por isso que o trabalho interno é essencial. Você precisa identificar e dissolver as crenças limitantes que estão transmitindo frequências baixas automaticamente por baixo da sua consciência. Toda crença de indignidade, toda crença de escassez, toda crença de separação, essas são programações rodando em segundo plano, sabotando sua frequência, mesmo quando você tenta conscientemente elevá-la. Você olha ao redor e percebe que tudo parece estar desmoronando. Sistemas políticos em crise, economias oscilando, instituições perdendo credibilidade, estruturas que pareciam eternas revelando suas rachaduras. Isso não é o fim, é o parto. Bashar explica que toda estrutura baseada em frequências antigas de controle, medo e separação está inevitavelmente entrando em colapso. Não porque alguém está destruindo propositalmente, mas porque essas estruturas não conseguem mais se sustentar nas novas frequências que estão emergindo. Pense em um castelo de areia quando a maré sobe. A água não ataca o castelo, simplesmente não há mais base sólida para sustentá-lo. Ele se desfaz naturalmente. As estruturas humanas construídas sobre competição, hierarquia, escassez artificial e manipulação pelo medo são castelos de areia. E a maré da nova consciência está subindo. Governos que operam através de controle e opressão estão perdendo poder. Corporações que exploram pessoas e planeta estão enfrentando resistência crescente. Religiões que usam culpa e medo como ferramentas estão vendo seus seguidores despertarem e partirem. Isso gera caos temporário. E muitos interpretam esse caos como evidência de que o mundo está acabando. Mas não está acabando, está se reorganizando. Quando uma lagarta entra no casulo, seu corpo literalmente se dissolve em uma sopa celular antes de se reorganizar como borboleta. De dentro do casulo, isso pareceria morte absoluta, mas é, na verdade, o processo necessário da transformação. A humanidade está nesse casulo agora, e aqueles que entendem o processo não entram em pânico com a dissolução. Eles reconhecem que é exatamente isso que precisa acontecer para que o novo emerja. As novas estruturas que surgirão não serão baseadas em controle, mas em colaboração. Não em competição, mas em cocriação. Não em escassez, mas em abundância compartilhada. Não em hierarquia, mas em redes horizontais de apoio mútuo. E essas estruturas já estão nascendo, silenciosamente, enquanto as antigas fazem barulho ao desmoronar. Comunidades autossustentáveis,
Economias baseadas em trocas energéticas ao invés de dinheiro-dívida. Sistemas de saúde focados em bem-estar holístico ao invés de apenas suprimir sintomas. Educação focada em despertar potencial ao invés de criar obediência. Tudo isso já está acontecendo, mas você só verá se estiver na frequência certa para perceber. Se sua atenção está presa ao drama do colapso, você só verá colapso. Se sua atenção está sintonizada no nascimento do novo, você verá possibilidades brotando por todos os lados. Bashar ensina: não lute contra o velho. Simplesmente construa o novo tão atraente que o velho se torne obsoleto. E é isso que os despertadores estão fazendo. Não gastando energia tentando consertar sistemas quebrados, mas criando alternativas vibrantes que naturalmente atraem aqueles prontos para algo diferente. Mas entenda, essa transição não será suave para todos. Aqueles profundamente identificados com as estruturas antigas sentirão isso como perda de tudo que conhecem. Suas identidades, suas seguranças, seus mapas de realidade, tudo entrando em colapso. E muitos escolherão afundar com o navio ao invés de aprender a nadar em águas desconhecidas, não por burrice, mas por medo do desconhecido ser maior que o desconforto do conhecido. Bilhões permanecerão nas frequências de colapso, vivendo realidades onde as estruturas antigas realmente caem em caos total. E essa será uma jornada válida de aprendizado para essas almas. Enquanto isso, aqueles que soltaram o apego às estruturas antigas deslizarão para realidades onde as novas estruturas florescem com facilidade surpreendente. Mesma terra, mesma linha de tempo aparente. Realidades completamente diferentes. Um dos medos mais profundos que ancora a humanidade nas frequências densas é o medo da morte. Mas Bashar revela algo que transforma completamente essa compreensão. A morte como você conhece não existe. O que você chama de morte é simplesmente uma transição de frequência. É a consciência decidindo deixar um corpo físico e continuar sua jornada em outras formas de experiência. Você não é seu corpo. Seu corpo é um veículo temporário que sua consciência está usando para ter experiências nesta dimensão específica. Quando o veículo não serve mais ao propósito, você simplesmente sai dele e continua existindo. Ninguém realmente morre. Eles apenas mudam de canal. E aqui está algo profundo. Na separação das realidades que está acontecendo agora, muitos usarão o que parece ser morte física como um mecanismo de transição para outras linhas de realidade. Para aqueles que não conseguem elevar suas frequências no corpo atual, a morte se torna uma porta de saída, que permite à consciência se realocar em experiências mais alinhadas com seu próximo estágio de evolução. Isso não é tragédia, é reconfiguração. Pense nisso. Se você está jogando um jogo de videogame e seu personagem fica preso em um nível que não consegue passar, às vezes a melhor opção é reiniciar em um ponto diferente. A consciência que animava aquele personagem não morre. Ela simplesmente escolhe outro ponto de entrada. Bilhões de almas escolherão essa forma de transição nos próximos anos. E aqueles que ficam, muitas vezes, interpretarão isso como perda devastadora. Mas da perspectiva da consciência eterna, é apenas uma mudança de cenário. Bashar ensina que quando você realmente entende que a morte é impossível, o medo dela perde completamente seu poder. E quando o medo da morte se dissolve, você finalmente pode viver plenamente. A maioria das pessoas não vive, elas sobrevivem. Elas passam a vida inteira em modo de sobrevivência, tentando evitar a morte, acumular segurança, controlar variáveis. E no processo, perdem completamente a experiência de estar vivo. Mas quando você reconhece que você é consciência eterna, indestrutível, apenas explorando temporariamente esta forma humana, tudo se liberta. Você pode finalmente assumir riscos. Pode seguir sua excitação sem medo paralisante. Pode viver com ousadia porque entende que não há realmente nada a perder. E essa é a frequência da nova Terra. É a liberdade de quem se lembra que é eterno. Enquanto isso, nas frequências antigas, o medo da morte continua dominando cada decisão. Pessoas acumulando dinheiro como se pudessem levá-lo.
evitando experiências que poderiam expandi-las por medo de perigo, vivendo em ansiedade constante sobre saúde, segurança, controle. E suas realidades refletirão exatamente isso: mais doenças, mais perigos, mais razões para ter medo, porque o espelho sempre reflete o que você emite. Mas para aqueles que soltam o medo da morte, que abraçam a natureza eterna de sua consciência, a experiência se torna completamente diferente. A vida se torna aventura, ao invés de teste de sobrevivência. E aqui está algo fascinante. Quando você para de ter medo da morte, você paradoxalmente se torna muito mais difícil de matar. Porque você não está mais vibrando na frequência onde acidentes, doenças graves ou violência podem encontrar ressonância com você. Sua frequência elevada literalmente te coloca em linhas de realidade, onde essas coisas ou não existem, ou te contornam naturalmente. Isso não é invencibilidade mágica, é mecânica vibracional. Você só pode experimentar aquilo que está em sua faixa de frequência. E a nova Terra vibra em uma frequência onde a morte violenta ou prematura simplesmente não faz parte da estrutura. Aqueles que habitam essa frequência viverão vidas longas, saudáveis e plenas, até que conscientemente decidam que é hora de transicionar para a próxima experiência. Comente: eu sou consciência eterna, explorando a forma humana. Essa não é uma crença, é uma lembrança. E quando você realmente integra essa lembrança, o medo fundamental que sustenta todas as outras frequências baixas se dissolve. Há algo que está prestes a acontecer que mudará para sempre a compreensão humana sobre seu lugar no universo. O contato aberto com civilizações não humanas. Bashar, sendo ele próprio uma consciência extraterrestre, comunicando-se através de um canal humano, explica que o contato já está acontecendo, mas não da forma que a maioria espera. O contato não virá como uma invasão de naves gigantes aterrissando em praças públicas. Virá como um reconhecimento gradual de frequência entre consciências ressonantes. Existem inúmeras civilizações observando a Terra neste momento, mas elas operam em frequências muito acima da média humana atual, e a lei universal que rege o contato é simples. Você só pode interagir com civilizações que vibram em frequências compatíveis ou próximas à sua. Isso significa que bilhões de humanos nunca terão contato consciente com seres de outras dimensões ou planetas, simplesmente porque suas frequências são incompatíveis. É como tentar sintonizar uma estação de rádio FM em um aparelho que só capta AM. Não é que a estação não existe, ela apenas opera em uma faixa que seu equipamento não consegue acessar. Mas aqueles que elevarem suas frequências acima de 200.000 ciclos por segundo começarão a ter experiências de contato. Primeiro em sonhos, depois em meditações, eventualmente em encontros conscientes durante o estado de vigília. E essas civilizações avançadas não vêm como salvadores ou conquistadores. Elas vêm como espelhos, refletindo para a humanidade o que ela pode se tornar quando escolhe a evolução consciente ao invés da autodestruição. Bashar pertence a uma civilização chamada Essassani, que é o que a humanidade poderia ser em alguns milhares de anos se escolher o caminho da integração ao invés da fragmentação. Eles existem em uma frequência onde conflito, escassez e medo são conceitos antigos, estudados apenas como história evolutiva. E eles oferecem suas perspectivas não para controlar a humanidade, mas para lembrar aos humanos de seu potencial ainda não realizado. O contato em massa, visível e inegável, acontecerá, mas só para aqueles que estiverem vibrando nas frequências da nova Terra. Para o resto da humanidade, será como se nunca tivesse acontecido, porque literalmente não acontecerá nas realidades que eles habitam. Haverá múltiplas terras, uma onde o contato é real e transforma a civilização, outra onde o contato nunca aconteceu e a humanidade continua isolada. Ambas existindo simultaneamente, separadas apenas por frequência. E isso já está sendo preparado. Aqueles que estão despertando estão sendo gradualmente aclimatados à ideia de que não estão sozinhos, que o universo é abundante em vida inteligente
que a humanidade é parte de uma família galáctica muito maior, mas essa aclimatação só acontece para quem está pronto, para quem expandiu sua consciência o suficiente para não entrar em pânico ou colapso mental ao confrontar essa verdade. A nova Terra será uma terra de contato aberto, onde humanos e outras civilizações colaboram, trocam conhecimento, cocriam tecnologias avançadas que beneficiam todas as formas de consciência. A velha Terra permanecerá isolada, ainda presa em conflitos tribais, ainda acreditando estar sozinha no universo, ainda lutando por recursos que acredita serem escassos. E ambas as terras estarão certas dentro de suas próprias realidades, porque a realidade não é objetiva, é sempre um reflexo da consciência que a observa. Bashar diz: o contato não é algo que acontecerá no futuro, é algo que está acontecendo agora, na frequência certa. A pergunta não é quando o contato vai acontecer, mas quando você estará vibrando alto o suficiente para percebê-lo. Chegamos ao ponto crucial de tudo isso. A divisão das realidades não é algo que está acontecendo com você, é algo que está acontecendo através de você, pelas suas escolhas, a cada instante. Você não é espectador desse processo, você é o criador dele. Cada pensamento que você escolhe cultivar é um voto. Cada emoção que você decide sustentar é uma declaração. Cada ação que você toma baseada em medo ou em confiança está literalmente esculpindo qual versão da Terra você habitará. Bashar deixa isso absolutamente claro. Não há vítimas no universo, apenas criadores que esqueceram que estão criando. E a maior parte do sofrimento humano vem exatamente desse esquecimento. As pessoas criam realidades dolorosas através de vibrações densas e depois se perguntam por que a vida é tão difícil. Elas olham para fora buscando culpados. O governo, a economia, outras pessoas, o destino, Deus. Qualquer coisa para não assumir a responsabilidade radical de que elas são os arquitetos de suas experiências. Mas responsabilidade não é culpa. Responsabilidade é poder. Quando você reconhece que é responsável por sua vibração e que sua vibração cria sua realidade, você recupera todo o poder que havia entregado às circunstâncias externas. Você percebe que não precisa esperar o mundo mudar para sua vida melhorar. Você só precisa mudar sua frequência e sua realidade se reorganizará automaticamente para refletir isso. E a nova Terra? Ela já existe, totalmente formada, vibrando em sua frequência específica, esperando apenas que você se alinhe a ela. Você não precisa construí-la, não precisa lutar por ela, não precisa convencer bilhões de pessoas a mudarem. Você só precisa mudar você mesmo. E quando muda, desliza naturalmente para a versão da Terra que corresponde à sua nova frequência. É simples, mas não é fácil, porque requer vigilância constante sobre seus estados internos. Requer que você pare de reagir automaticamente e comece a responder conscientemente. Requer que você identifique as crenças tóxicas que herdou da programação social e escolha substituí-las por verdades expansivas. Requer que você sinta suas emoções plenamente, mas não construa identidades ao redor delas. É trabalho interno profundo, e muitos não estão dispostos a fazê-lo. É mais fácil permanecer vítima, culpar o externo, esperar que alguém ou algo resolva magicamente suas vidas. E para essas consciências, as frequências antigas continuarão sendo sua casa. E está tudo bem. Cada alma está no tempo perfeito de sua jornada. Mas você que chegou até aqui, que absorveu cada palavra deste roteiro, que sentiu algo ressoando profundamente em você, você já demonstrou que está pronto para algo diferente. Você já deu o primeiro passo, que é o mais difícil: questionar a realidade que te foi entregue e buscar algo mais verdadeiro. Agora, o próximo passo é integração. É pegar essa compreensão conceitual e transformá-la em experiência vivida. E isso acontece através de escolhas consistentes, momento após momento, dia após dia, escolher pensamentos mais elevados, escolher emoções mais expansivas, escolher ações mais alinhadas. Não precisa ser perfeito, você vai oscilar. Vai ter dias onde sua frequência cai.
Vai ter momentos onde o medo te captura novamente. Isso é parte do processo. O importante é a direção geral. Se a tendência ao longo do tempo é de elevação, você está no caminho certo. E conforme você se estabiliza nessas frequências mais altas, você começará a notar mudanças concretas, sincronicidades aumentando, pessoas se afastando naturalmente enquanto outras aparecem, oportunidades surgindo de formas inesperadas. Uma sensação crescente de que você está sendo guiado. Esses são os sinais de que você está cruzando, de que você está deslizando para as frequências da nova Terra. Bashar diz: a ascensão não é um evento, é um processo, e você já está nele. Bilhões não seguirão porque ainda não escolheram, mas você escolheu, e essa escolha muda tudo. Comente agora: eu sou a nova Terra. Não como afirmação externa, mas como reconhecimento interno. Você não está indo para a nova Terra. Você está se tornando ela. Você está encarnando a frequência. Você está sendo o portal vivo através do qual essa nova realidade se manifesta. E quanto mais pessoas fazem isso, mais densa e estável essa nova realidade se torna. Até o ponto onde ela é tão sólida quanto a velha. E então a separação está completa. Duas terras, dois caminhos, duas experiências radicalmente diferentes da mesma linha de tempo. E você, através de cada escolha consciente, está decidindo qual delas habitará. O universo não julga sua escolha. Ele apenas reflete ela de volta para você com precisão absoluta. Então escolha com consciência, escolha com intenção. Escolha sabendo que você é o Criador, não a criatura. A divisão das realidades já começou. E você está exatamente onde precisa estar no momento perfeito, com todas as ferramentas necessárias para atravessar. Tudo o que resta é lembrar quem você realmente é, e então viver a partir dessa lembrança. O resto, o universo cuida.